O Programa Cientista Empreendedor, ele foi criado, muito incentivado pela Lei de Inovação, né, federal e o novo marco legal, que possibilitou uma aproximação entre a academia e o mercado. É claro que, historicamente, a gente sabe que existe aí um vale da morte, né, um vale imenso entre o que se produz na academia, em termos de produção científica, e o que realmente chega no mercado. Então, o programa ele foi criado com essa preocupação de apresentar para o jovem cientista, para aquele jovem que está cursando o mestrado, que está fazendo doutorado, e que a única perspectiva de carreira dele é o concurso público, ou então se tornar pesquisador, é mostrar para ele outras possibilidades. Então, o objetivo do programa é mostrar esse viés de mercado em que a linha de pesquisa dele pode ter uma aplicação bem prática e transformar algo que ele possa levar para a sociedade. A Lei de Inovação é uma lei de inovação federal em que ela cria instrumentos viabilizando a interação entre a indústria, entre as indústrias e empresas, né, e a academia. Então, existem instrumentos que formalizam, né, e que permitem prestação de serviços de laboratórios, compartilhamento e uso de laboratórios. Então, por exemplo, se uma empresa que não tem um centro de pesquisa e desenvolvimento, né, ou que até tenha um centro de pesquisa, né, mas quer aprimorar um processo, ela pode usufruir de um laboratório, de uma universidade, de uma instituição de ciência e tecnologia, e utilizar o laboratório para aprimorar algum produto, algum processo, né, que seja de interesse também, que seja de interesse da indústria. O jovem que está na pós-graduação, né, que está dentro de um laboratório, ele não precisa inicialmente investir dinheiro do próprio bolso. Isso é o que muitos empreendedores que não estão vinculados à ciência, é o que muitos empreendedores fazem normalmente. Eles investem do próprio bolso acreditando numa ideia. E o jovem cientista que tem uma infraestrutura de laboratório, né, com projetos financiados pelo governo, ele deve aproveitar esse recurso para transformar essa ideia dele num possível negócio. Não só ele desenvolve a linha de pesquisa dele cientificamente, né, em que ele publica artigos científicos, faz teses, né, de mestrado, de doutorado, mas ele também pode aproveitar essa infraestrutura do laboratório para criar protótipos, para ver assim, as possibilidades, se tem potenciais clientes realmente para aquela ideia e quem são esses potenciais clientes. O jovem cientista que tem vontade de empreender, estando vinculado à ciência ou alguma instituição, ele pode identificar demandas de mercado através de um exercício que é muito simples. Eu preciso entender o meu público-alvo. Então, se eu tenho uma ideia em que o público-alvo é potencialmente uma indústria ou um mercado, ele tem que se colocar no lugar do empresário, que pode ter uma demanda muito específica na indústria dele, e tentar entender qual o problema que ele tem naquela indústria. E aí eu penso naquele meu resultado científico e eu vejo se tem encaixe com o que ele quer, com o que ele precisa. Se não tem, eu volto para a bancada do laboratório e tento desenvolver um produto mais próximo da realidade daquele mercado, né? Porque se eu desenvolvo uma pesquisa científica que obviamente é muito embrionária ainda, quer dizer, ainda está muito na bancada, e eu tento oferecer isso no mercado, a minha chance de não conseguir, de não ter sucesso é muito grande. Então, assim, o jovem cientista, ele precisa se perguntar assim, o que meu público-alvo quer? E eu vou até esse público-alvo e converso com ele para entender quais são os problemas que ele realmente enfrenta. O jovem cientista ele pode ser compreendido pelo mercado adaptando a linguagem dele.
Ele precisa entender que o mercado não necessariamente entende os tecnicismos envolvidos na ciência. Então, assim, é claro que a nossa cultura é discutir entre nossos pares ciência, né, e detalhes muito técnicos. Mas o empresário e o mercado, eles não vão compreender isso muito a fundo. A não ser que eles tenham um setor, né, específico com técnicos, doutores no assunto, pode ser mais fácil a conversa. Mas pensando numa empresa, ou então se a ideia de negócio que ele tem é para um consumidor final, são para pessoas físicas como a gente, ele precisa se colocar também no nosso lugar e ver assim, como que eu posso falar sobre a minha ideia de modo que aquele público entenda. Então é um exercício que ele precisa fazer de olhar a ideia de negócio dele e escreve de diferentes maneiras. Escreve de formas diferentes, até que ele ache uma linguagem razoável para que esse público entenda. O principal objetivo do programa Cientista Empreendedor é causar uma ruptura que existe entre a academia e o mercado, é promover a inovação para a ciência. Então, estimular que os projetos científicos possam sair da bancada, mas sair bem direcionados e bem formatados para o mercado, né? Ao mesmo tempo, a gente vai provocar uma mudança de cultura e vai estimular o jovem cientista a enxergar a linha de pesquisa dele de uma maneira diferente. Que ele pensa na ciência, mas ele também pode enxergar possibilidades de aplicação daquela ideia no mercado. O jovem cientista, ele pode entrar em contato com o público-alvo, potenciais clientes que ele acha que aquela ideia serve, a partir do momento em que ele tem um protótipo razoável, que ele consiga demonstrar a funcionalidade dele para aquele público, né? Ao mesmo tempo, ele também já vai fazendo um exercício de criar assim, um discurso e uma linguagem para que aquele público entenda. Ele tem que ter essa preocupação em mente, não focando no tecnicismo, mas focando sim no impacto que aquele produto pode fazer para aquela empresa ou então para um consumidor final. Existe muita chance para um teórico, né, também empreender. Né? A gente sabe que, por exemplo, acho que a gente pode pegar exemplos da casa em que físicos teóricos trabalham com data science, trabalham com programação, né, de computador, às vezes uma programação talvez muito complexa, mas dali ele certamente consegue retirar uma informação, ou então criar um modelo que sirva para um usuário final. Então, sim, ele tem possibilidade, sim, de empreender na carreira dele. O Núcleo de Inovação Tecnológica do Rio de Janeiro, ele foi criado, né, a partir da Lei de Inovação. Então, ele foi instituído em 2007, né, e nós estamos vinculados ao Ministério da Ciência e Tecnologia, né, o MCTIC. E ele foi criado com esse propósito de apresentar possibilidades de mercado, né, para as instituições de ciência e tecnologia. Então, é uma ponte entre a ciência e o mercado. Né? Então, os objetivos principais é conscientizar, por exemplo, pesquisadores e jovens cientistas quanto à possibilidade de patenteabilidade de uma tecnologia que eles tenham desenvolvido no laboratório, as estratégias, a gente orienta, né, os pesquisadores quanto a esse processo de depósito de pedido de patente. A gente viabiliza contratos de inovação, quer dizer, se tem uma empresa que deseja fazer um desenvolvimento em conjunto com uma instituição, existe também um documento jurídico que protege as duas partes. Quer dizer, que protege a empresa e protege também o pesquisador, que é um servidor público. Então, o NIT-Rio, ele viabiliza esses contratos de inovação,
né, deixando tudo, favorecendo também a ciência, né, não só a indústria, mas favorecendo também a ciência. Não tenha medo que sua ideia seja roubada. Acredite assim, em todo o capital intelectual que você, jovem, investiu, sabe? Só você conhece muito bem da sua linha de pesquisa, que você está dedicado há tanto tempo. E quanto mais a gente compartilha a nossa ideia, quando a gente compartilha com outras pessoas, ela pode voltar melhorada. Isso é um lema que existe no mundo do empreendedorismo. Então, se a gente compartilhar e trocar ideias, ela pode melhorar e muito. Além disso, se for o caso de ser uma tecnologia que pode ser patenteada, a gente vai dar entrada ao processo de pedido de patente. Mas, assim, a minha dica é que ele fale sobre sua ideia, né, e aprimore-a sempre. Eu acredito que ele enxerga que o que ele está trabalhando seja uma boa ideia a partir do momento que ele consegue validar cientificamente. Então, se tem validade científica, já é sensacional. E se ele tem interesse em transformar isso em algum produto, né, se ele tem interesse de levar isso para o mercado, ele começa a ver se aquilo é viável, se tem viabilidade econômica. Ele consegue enxergar possibilidades de produção daquilo que ele está fazendo e ele encontra mercado. Então, assim, se tem uma ideia que tem validade científica, ele consegue provar que seja viável e consegue encontrar mercado, aí é uma excelente ideia que ele realmente tem que aproveitar. O jovem cientista percebe que ele tem uma boa ideia nas mãos quando ele consegue validar cientificamente dentro do experimento dele, e ele encontra, e aí dentro dessa avaliação científica que ele faz, ele consegue identificar uma viabilidade, ele vê que é viável de produção, de produzir aquilo, reproduzir, e ele encontra mercado. Então é nesse momento que ele vai fazendo validações, começa com validação na bancada, começa com a validação em termos de produção e encontra o mercado que pode abraçar ou abranger completamente a tecnologia do jovem cientista. Então, o cientista certamente pode acreditar que ele tem uma boa ideia. Então, o mercado, os empresários hoje em dia estão muito mais abertos para a ciência, né? Eu acho que aqueles empresários que têm indústria, eles percebem cada vez mais o quanto que eles precisam investir em ciência para se manterem competitivos no mercado. Então, o que eu vejo é que eles estão cada vez mais abertos para se relacionarem com a academia, querem conhecer projetos científicos, querem conhecer jovens cientistas, né, com todo o capital intelectual que é gerado nas instituições de ciência e tecnologia. Então, acho que o mercado está super aquecido para isso.